Olá, gente linda! Nós estamos aqui em mais um episódio. Gente, eu não quero falar mais um, não. É sempre especial, é sempre impactante, é sempre questão de absorver sabedoria, conhecimento. É sempre muito bom estar aqui no Estúdio 5 do meu amigo Bruno Dortas. É sempre muito bom falar da doutora Melissa Nalim com a Slim Concept, que são os patrocinadores oficiais do Troca de Experiências, que está aí um degrauzinho de cada vez, mas o povo está amando essa linguagem, não é verdade? De igual para igual, da gente para gente. E hoje nós estamos aqui com ela. A gente programou, a gente já fez estamos indo para o segundo round, segundo tempo, com essa mulher que eu só aprendo, que eu só absorvo. E cada dia que passa, a admiração cresce mais, porque nós vamos ver que tem coisas que Deus não dá para todo mundo. Deus dá para pessoas específicas. E essa mulher é uma delas. E nesse momento ela está vivendo um momento especial. Em meio à dor, ela revolucionou e está vindo aí com uma campanha de âmbito municipal, assim, abrangendo toda a nossa cidade, distritos, e com uma campanha linda, e é sobre isso que nós vamos falar. Hoje ela está como subsecretária lá no meio ambiente, mas não está tendo tempo, né, gente, nem de plantar um arvinho, porque ela está cuidando de vida, né? Eu sei que essa coisa, né, de meio ambiente é muito importante, mas ela tem um chamado com almas, e é sobre isso que nós vamos falar aqui, porque também é uma missão na vida dela. Jeane Espanhol, só esse nome já treme a base. Seja bem-vinda no nosso podcast. Obrigada, minha querida, é uma honra estar aqui. Já trocamos experiências muitas vezes, né? Sim, a gente troca experiência, tá, gente? Direto. Sempre a gente está podendo cultivar o carinho, né? Juntas. Comunhão. Comunhão, que é o principal. Sim. E, como você falou, né? A gente é forte porque a gente tem um Deus maior. Um Deus maior do que a gente. Então, a gente tem aonde se abrigar, porque debaixo das asas dele nós temos o poder de nos acolher e também de crescer. E é muito forte isso, gente, porque ela fala e eu fico toda arrepiada. Não tem como não sentir Deus na grandeza dele na sua vida, Amém. Na essência que você carrega. E eu tenho certeza que aonde você tem colocado a planta dos seus pés, vai florescer. Glória a Deus. Vai chegar notícia, como até hoje chega. Sim. Você já viveu a experiência, essa experiência, tem vivido. E eu quero que, para as pessoas entenderem melhor, eu não sei se vocês têm percebido que o Cristo está amarelo. Por quê? Porque foi através de uma dor que essa mulher sofreu, né? Que essa mulher vivenciou através de uma perca. Ela fez da dor uma história, um legado, que tem assim entrado ano, saído ano e tem vivido hoje um tempo especial. Fala pra gente, Gê. Pois Priscila, é um sonho, né, de muitos anos ver aquele Cristo amarelo. Nossa. E eu tive, assim, o privilégio, né, de poder estar lá naquele momento, né, junto com pessoas que estavam ali. Eu não abri para muitas pessoas, mas eu deixei bem certo de quem estava lá, estava porque realmente conhece muitas coisas, muita, né, da minha dor, e acompanhou alguns processos, né. E hoje, né, o prefeito, né, o Nel, também participou desse momento. Abraçou a causa, gente. É lindo a forma que ele fala, né? Porque ele conheceu meu filho, né? Ele também viveu aí a verdade. O Jean pequenininho, entendeu? Ele viu ele crescer. Então, a nossa amizade também vem de longa data. Então, porque ele fala com muita verdade. Ele está vivendo esse abril amarelo de uma forma muito intensa. Então, é lindo. E é muito, assim, é muito prazeroso a gente ter uma pessoa ao nosso lado que viveu um pouquinho daquele pedaço. Porque quando isso tudo aconteceu, a cidade, né, ficou em luto. Sim, a cidade parou. Foi. E, assim, cidades ao redor, tudo, houve muita comoção, houve muita oração
pelo meu filho. Foi muito bonito, porque eu, como mãe, eu vivi os 6 dias que meu filho ficou dentro da UTI, em coma. Eu vivi ali dentro do hospital. E ali eu tive as experiências em que hoje, a cada dia, Deus me deu um pouquinho, cada momento que um falava alguma coisa, aquilo ia me renascendo. E cada momento, Deus me faz lembrar, muitas vezes, de cada pedacinho. Às vezes, de um abraço que eu recebi de uma pessoa, ou de um médico que não era bem quisto, porque era uma pessoa um pouco arrogante, e depois ele veio a me pedir perdão e chorar comigo, quando ele me falou que meu filho não estava bem. E histórias lindas, né, gente? Sim. Como a gente teve aqui, a gente está fazendo gravação, hoje é dia de gravação, então assim, nós tivemos várias, e um dos encontros impactantes, sem programação, foi da Giane com a doutora Ivete Pillor, né? Isso. Que fez parte disso tudo, impactou, você vê, a verdade da história é nisso. A doutora Ivete fala, ela se emocionou aqui com você, né, nesse Você encontro viu? aqui, e é algo sobrenatural. Mas entender isso não foi fácil, né, Gê? Não. Não sei se tem um entendimento, Eu acho. mas você absorveu e virou a história. Para poder o pessoal entender melhor, eu queria que você relatasse assim rapidamente o que foi o fato. Então, o meu filho, né, o Jean, ele estava saindo da igreja Bethesda, de um evento, né, porque eles estavam programando um teatro que iria ter no próximo sábado. Isso na terça-feira, no culto da Vitória. Ele ficou lá até mais tarde um pouco, e aí saiu de moto, e passou ele mais 2 amigos, cada um em uma moto, e quando chegou no sinal ali do CIEP, ele passando no sinal verde, e um caminhão veio e cortou pela direita no sinal vermelho e pegou meu filho de lado. Então, meu filho caiu, já colocando, né, sangue pela boca, e teve ali, desmaiou, né, entrou em coma ali mesmo. Então, ele já foi transferido para o hospital em coma. E nesse momento, Deus, assim, agiu de várias formas muito fortes na minha vida, porque amigos passaram ali também, né, na mesma hora que estavam saindo da igreja, ligaram na hora para mim. Eu fui para lá, para o hospital, ele estava na sala vermelha sendo entubado. Eu cheguei, orei por ele na hora que estava sendo entubado, e são cenas marcantes, né, para uma mãe, né? E naquele momento ali, né, rasga as roupas, rasga tudo, né, entra nos procedimentos médicos, né, normais para eles, né, mas para a gente não é. E ali, na mesma hora, não tinha vaga, e de repente abriu uma vaga no CTI, na UTI neuro, no caso, né, porque o dele foi traumatismo encefálico, teve vários traumatismos encefálicos, pelo fato do choque, né, da cabeça no chão. E aí, ele veio a ficar, subiu no mesmo instante, naquela mesma noite. Isso foi 11 e pouca da noite, 11h30 mais ou menos, que foi o acidente, e antes de virar a noite ele já estava sendo estabelecido dentro da UTI. E aí começou a nossa luta, né? A nossa luta de fé, a nossa luta de espera, né? Da palavra de Deus, da quantidade de pessoas na porta do hospital, a quantidade de pessoas o tempo todo me perguntando, linhas do hospital congestionada, pediram para poder estar pedindo na rádio para pararem de ligar, porque não tinha mais como atender outras ligações, banco de sangue sendo com fila, entendeu? Para poder... As pessoas falavam comigo assim, eu conheci pouco ele, mas o pouco que eu conheci, eu queria que o meu sangue ajudasse ele a salvar a vida dele. Jesus, isso é muito forte, gente. Então, assim, é onde você vai tirando forças, porque a experiência que Deus dá a gente, ela vem através do momento em que você tem a percepção que Deus está te mostrando. E cada pessoa que falava comigo de algo, eu comprei uma camisa com teu filho e eu amei o atendimento dele. Eu estou orando por ele, eu estou doando sangue por ele. Então, são coisas que ficam marcadas para sempre para quem presta atenção, para quem tem entendimento
para saber como foi importante aquilo dali, como foi importante ele ser um menino bom, entendeu? Então isso me faz, a cada momento da falta dele, me faz ser feliz, porque eu fiz um homem de verdade. Um homem de verdade. E isso para mim é o mais de importante. caráter, com amor. Porque, gente, eu sou testemunha que os pedidos de oração que chegava pelo Jean eram impressionantes. As pessoas desesperadas, a ponto de eu que não conhecia, você era envolvido naquilo, num movimento, assim, em direção ao céu pela vida dele, que mesmo sem ter tido o prazer de conhecê-lo, eu senti, porque houve uma comunhão, houve uma união, houve uma parceria. Sim. E a Bíblia vai falar sobre isso, né, que a comunhão ela fortalece, e que no momento da angústia nasce o irmão, isso, não é verdade? Isso. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Cara, Itaperuna virou irmandade por causa do Jean. Foram uns milhões de blusas que cada um fazia por conta do seu próprio bolso. Força Jean. Eu tenho a blusa até hoje lá com a foto dele. Força Sim. Jean. Então são coisas que você via, de repente as crianças saíam dos colégios e iam para a porta do hospital. Ficava aquela multidão na porta do hospital esperando que falasse assim: ele voltou, ele saiu do coma, ele tá bem. As meninas chorando, os meninos lá desesperados, alguns em trauma. E a acessibilidade à internet nem era tão intensa, tão aberta. Não tínhamos nem o WhatsApp. Olha só, não gente. Não tínhamos. Você tem noção do que é isso? Não ter a mesma evolução que a gente tem acesso hoje, e a coisa cresceu assim a nível estadual. A coisa foi muito grandiosa. Né? Nós tivemos uma van de Rio das Ostras aqui com pessoas para doar sangue. Eu não sei até hoje quem é. Olha que coisa linda. Saiu de uma igreja lá e veio aqui doar sangue pro Jean. Dói sim, mas isso é gratificante demais. Encheu todos os bancos de sangue do Foi um legado, um garoto de 20 anos. É muito lindo, coisa mais linda. Aí vocês entraram naquele processo. E aí fomos, né? Na terça, quarta, quinta, sexta, e aí houve a liberação, né? O cérebro começou a desinchar, houve a liberação para fazer a cirurgia do joelho, só que não foi feita, porque já da sexta passou para o sábado, né? Não conseguimos contato com o médico, e foi levando no sábado, e foi aí então que sábado eu tive a minha despedida com meu filho, né? Que ele por alguns momentos em que eu estava falando com ele ainda em estado ainda, né, sem percepção muito, né? Mas ele já estava voltando do coma, ele já estava sem a sedação, e aí foi a hora em que Deus me fez falar muita coisa para ele, e eu sei que ele ouviu porque ele chorou. Às vezes a parte medicina, né, elas falam, não existe isso, né? Sim. Não, eu sei que meu filho despediu comigo. Tudo é possível para Deus. E eu falei que eu o amava muito, que eu estava ali por ele, que eu estava sempre por ele. Na verdade, Gê, eu acho que você continua até hoje por ele. Né? Resume. E aquele momento ali, ele chorou, sabe? Saiu uma lágrima, veio até aqui, e a outra lágrima parou aqui no meio, onde estava o machucado, né? E aquela lágrima inesquecível para mim, né? A última lágrima de um filho, né? Nossa Deus. Dentro de um leito, e se despedindo de mim. E ouvindo o meu "eu te amo", né? E era como ele falava comigo, né? Porque muitas vezes ele me chamava, minha baixinha, eu te amo, né? Isso era normal dele me tratar. Meu filho era muito carinhoso, muito. Tão carinhoso que a minha filha às vezes falava assim: Jean, nunca vi um menino tão beijoqueiro assim, me larga. E ele ficava do meu lado beijando, isso. E dentro desse tempo que eu passei no hospital, eu ia todos os dias à noite, pedia autorização, subia e pedia o médico para estar orando por ele. E eu falava, eu preciso de cheirar o meu filho, porque depois que eu cheiro ele, cheiro seu. depois que eu cheiro meu filho, eu consigo dormir.
Então, geralmente, bem mais tarde da noite, eu subia, eu beijava ele todo, e eu cheirava ele, e eu orava ali com ele, e voltava para casa. E eu passava depois o outro dia inteiro, eu só ia em casa tomar banho e dormir à noite, de madrugada. E eu entreguei os meus dias, aquele momento, à espera dele. Só que, ao mesmo tempo, Deus ia me mostrando as experiências, sabe, que eu tinha que ter para estar aqui hoje. Então, eram médicos Doía, mas ao mesmo tempo era fortalecido. Ali existia a esperança Deixa eu dele viver. só abrir um parênteses. Ninguém explica a Deus, tá? Tudo que você tentar entender da fala dela, você não vai conseguir entender direito na sua totalidade, porque Deus não se explica. Não. Fala, minha amiga, é a coisa mais muito, linda você falar. E é muito dignificante, né? Porque toda honra ao Senhor, e quando você percebe o que ele faz por você, porque você tem que ter um entendimento espiritual, Priscila. Tudo é dele, tudo é pra ele. Para você ver uma pessoa que limpa o chão do hospital, falar assim, mãe, eu tô com você. Olha só. A pessoa que muitas vezes não sabia o que era fazer uma oração, mas falava assim, eu tô torcendo pelo Jean. Então, às vezes a pessoa não sabe, não tem a mesma linguagem que a gente tem com Deus, mas ela falava do modo dela, de que estava ali com o coração. Entrou numa grande corrente sem saber nem o que estava acontecendo. De repente teve o seu primeiro acesso a Deus sem saber. Mas foi, eu tive isso na minha vida. Eu tive vários relatos, as experiências que eu tive de pessoas em que conheceu a fé através desse momento meu. Inclusive no momento ali do velório, do culto fúnebre. Foi. Tudo foi em torno da fé, gente. E assim, todos os momentos, né, chegavam pastores, chegavam tanta gente, era tanta gente ao mesmo tempo, os comandantes do tiro de guerra, que o Jean serviu, já tinha servido já 2 ou 3 anos atrás, entendeu? E eles iam para lá, ficavam na porta comigo. E assim, uma coisa que se você parar para pensar, como o seu filho era amado, te dá um gás para você viver. Eu imagino. Sabe? É impressionante como Deus te faz entender essas coisas. Eu fico imaginando, porque o amor que as pessoas tinham pelo seu filho não é coisa normal. Ele era não é coisa da terra. Não é coisa da terra. Não. Sabe? Não. Então, assim, não se explica. Porque a gente via as pessoas, assim, realmente sentindo, porque estava perdendo algo muito especial. E isso não é coisa que você vai lá e programa. Não, você não influencia, igual a gente tem influência digital, não. Essas coisas, se o céu não fizer, ninguém faz. E assim, são relatos assim, né, igual a minha filha pegou o telefone dele, né, para poder olhar, e estava na época de uma festa aqui num distrito aqui, que era tipo um carnaval, um negócio assim, entendeu? E uma amiga dele chamando ele para ir. Aí ele virou e falou assim para ela, isso escrito, né, no Messenger, que na época a gente usava, né? Então a menina escreveu assim, vamos para lá, Jean. Isso foi no domingo. Aí ele colocou embaixo assim, não, porque eu vou pro culto. Isso era no domingo, antes dele morrer, antes dele sofrer o acidente, né? Não, eu vou pro culto. Aí ela falou assim, não, deixa hoje, vamos comigo para lá. Aí ele falou assim, Jesus está voltando. Meu Deus. Eu não vou abrir mão da minha salvação. Meu Deus. Aí você fala o quê, Priscila? Olha o que Deus me entregou. Foi um presente. Então, assim... E vale a pena essa luta? Muito. É tudo que eu preciso na minha vida para ter força de viver. Então, ali, aquele momento ali, as coisas que a gente foi vendo a todo instante, sabe? As palavras que a gente recebia, tudo, fez com que a força viesse. Deus abrangeu uma bênção, uma glória naquele momento no hospital gigantesca. As enfermeiras todas, entendeu? Foi
gratificante demais ter todo mundo ao meu redor me dando força. E essa força que eles me deram naquele dia é a força em que me fez segurar o momento pior de entender, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas como foi tudo? E assim, no domingo, Priscila, quando eu cheguei, isso no sábado, né? Que eu tive com ele nesse momento de despedida. E no domingo, quando eu cheguei lá, ele, infelizmente, ele já estava com a infecção. E eu cheguei quando eu vi o meu filho estava todo deformado já, né? Porque ele era magro, fortinho, né? E tal, fazia muito exercício e tal. E ele já estava todo deformado, todo inchado, com todas as aparelhagens em volta dele, fazendo hemodiálise. Tudo ele estava fazendo naquele momento. Quando eu olhei, até esse médico, em que foi muito rude comigo ao início, ele virou para mim e falou assim, eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei, fala. Aí ele falou assim, é difícil eu te falar, porque como não te amar? Que isso? Se você, assim, naquele momento você sabe que tem algo, né? E Deus me deu uma paz muito grande, excede qualquer entendimento. E ele falou comigo, como não te amar? Como não amar tua família? É um médico hoje muito conceituado. Então, um neurologista muito requisitado até fora do país. Sim. E aí ele pegou e falou isso comigo e começou a chorar. Então, quando isso tudo aconteceu, foi muito forte, porque ao mesmo tempo ele me pegou e me levou para ver o Jean. E ele já estava totalmente deformado. E essa bactéria, ela entrou pelo joelho, pela ruptura que teve no joelho, e veio a causar a necrópsia, né, a necrosia do intestino. Começou a necrosar o intestino. Então, houve falência dos órgãos. E naquele momento, no domingo para segunda, foi muito forte, porque na segunda-feira, eu fui para lá, para o hospital, 5 horas da manhã. Falei assim, eu vou ter que achar o médico tem que operar meu filho, a perna do meu filho, porque eu achava que ainda tinha algo. E aí, naquela dependência minha de estar dentro do hospital, porque aquilo dali era onde estava o meu coração, eu fui para lá, sentei no corredor, no chão, e fiquei sentada. Antes da subida da escada ali, a escada, né, e a rampa. Eu fiquei sentada no chão, 5 horas da manhã, eu e minha irmã. E aí fiquei ali, quando vê, Priscila, desce uma maca correndo naquela rampa, que eu levanto a cabeça, eu dou de cara com meu filho na maca. Eu levantei correndo e entraram com ele para dentro da tomografia. O meu filho estava com a barriga de tipo uma pessoa de gravidez de 8º mês, 9º mês. Meu Deus. Entrou para dentro da tomografia e nisso volta com ele. Eu fiquei na porta esperando. Só que ao mesmo tempo que mexeram nele, que ele voltou, quando ele passa por mim, os órgãos explodem. Naquele momento? Naquele momento. E aí, Priscila, eu vi sair sangue preto da boca do meu filho. Pelo nariz, pela boca. E aquele momento ali foi muito triste, porque eu tenho essa visão atual. Não sai da mente. Não. E nesse momento, subiu os médicos correndo, colocando equipamento e fizeram uma cirurgia na barriga dele, aberta assim, né, de X, dentro da própria UTI, porque não dava para chegar com ele no centro cirúrgico. E aí ali viram que não tinha mais jeito, que todos os órgãos já estavam quase que em decomposição ali, né? Então, fechou, não fechou totalmente, só botou uma tela e esperou. E aquele momento ali, isso na segunda-feira, eu entrei numa paz. Uma paz tão maluca para quem não conhece a forma que Deus trabalha, que eu saí dali, pela primeira vez eu fui na minha casa. Eu saí dali, fui em casa,
tomei um banho, fui para a igreja, assisti o culto das mulheres. Quando acabou, a pastora Sueli, ela virou para mim e falou assim, fizemos uma roda de oração, quem puder, quem tá querendo passar para Deus algo. Aí eu falei assim, a única coisa que eu quero é que Deus faça a vontade dele, não a minha. Eu quero entregar nesse momento aqui, nesse círculo de oração, que a vontade dele é soberana na minha vida. Nossa. E seja feita a vontade dele. E pela primeira vez eu não voltei ao hospital à noite. Eu fui para casa. Deitei. Entregou. Em silêncio. Entregou. Tá E entregue. quando foi meia-noite e pouca, mais ou menos, da segunda para terça, né? O telefone tocou. Aí eu atendi. Aí a pessoa falou assim, aqui é do hospital, dona Giane, eu queria que a senhora desse um pulinho aqui, porque o Jean, ele piorou. Só que, não, aí antes disso, deixa eu voltar um pouquinho. Antes disso, eu estava dormindo e Deus me acordou. E eu fui para a sala. Na hora que eu cheguei na sala, sentei e falei, Senhor, o que tu queres falar comigo? Ele pegou, virou para mim. Eu falo que é voz audível, porque Sim. eu escutei a voz do Senhor. Ele me deu a Bíblia. Eu olhei para a Bíblia, eu sabia que era para mim abrir. E na hora que eu abri... Se você não falasse, eu ia pedir para você contar. Na hora que eu abri a Bíblia em 2 Reis 6, aonde o profeta, as pessoas que estavam tirando o martelo, né, estavam tirando os galhos das árvores, né, para obra, né, Sim. o martelo caiu dentro d'água. E aí o que o profeta falou? Eu o tomo pela mão. E quando eu acabei de ler aquilo, o Senhor falou audível comigo. Eu o tomo pela mão. Ele agora é meu. Ecoa, tá? Ecoa. Você fica com aquilo dali, ó. Ele é meu. Essa parte é uma parte que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu o tomo pela mão. Todas as vezes que eu vou em algum lugar que se fala esse versículo, que coisa isso, eu volta aquela coisa de Deus falando comigo tão forte. Eu o tomo pela mão. Ele era dele a partir daquele momento. E isso vai ecoar pro resto da sua vida, enquanto você existir. E aí, naquele momento ali, eu voltei pra cama. E na hora que eu voltei pra cama, o telefone tocou. Aí, a pessoa do hospital falou que ele tinha piorado e que era pra mim ir lá no hospital. Só que ele falou, você tá com mais alguém? Eu falei, tô sim, tô com meu esposo. Aí ele pegou, falou assim, a menina falou assim, deixa eu falar com ele. Aí eu acordei ele, falei, Marcelo, é do hospital, quer falar com você. Entreguei o telefone para ele, mas eu já sabia. Então, entreguei o telefone para ele, fui, Priscila, com toda a paz que o Senhor pode te dar no mundo, escolhi a roupa que eu ia enfrentar o dia inteiro de velório do meu filho. Eu escolhi a roupa mais confortável para encarar um dia inteiro de velório. Eu botei uma calça, eu botei uma blusa, eu botei uma sapatilha, tudo já sabendo. Aí ele virou para mim e falou assim, Giane, a gente tem que ir pro hospital, que o Jean deu uma piorada. Eu falei, vamos. Só que eu já sabia, só que eu não conseguia passar aquilo dali. E aí ele pegou o carro desesperado, fomos pro hospital, e ele nervoso, quando ele chegou na porta do hospital, ele falou assim, o Jean não aguentou. Eu falei, eu sei. Meu Senhor. Aí ele falou, como assim você sabe? Aí eu falei assim, o Senhor me falou. E aí naquele momento, eu fui entrando pro hospital, fui subindo a rampa, e veio um monte de gente que estava ali, né, de plantão, né, veio olhando para mim, sabe a minha reação, né? E na hora que eu sentei em frente à assistente social que falou comigo, ela falou, eu virei e falei assim, ela falou assim, o Jean, infelizmente, não resistiu e faleceu. Naquele momento eu chorei. Foi o meu primeiro choro. Eu chorei,
Levantei e falei, cadê ele? Aí ela falou assim, ele acabou de descer pro necrotério. Eu falei, eu quero ver meu filho. Jesus. Aí ela falou, não, não é bom, mãe, que eu não sei o que. Eu falei assim, é meu filho. É meu. Aquele corpo ali é meu. Eu não aceito sair daqui sem estar com ele. Aí ela pegou a chave do necrotério. Priscila, são as cenas mais terríveis de se lembrar. Porque é como um filme de terror que passa na televisão, que você às vezes fala assim, isso tudo é filmagem, né? Mas você imagina passando dentro de um corredor todo escuro e as luzes acendendo automaticamente quando você passa. Foi assim. Até chegar na porta do necrotério fechada. Abriu, estava lá meu filho dentro de um saco preto. Todo fechado. Eu entrei, abri e ele ainda estava quentinho. E naquele momento ali, eu conversei muito com Deus. Falei de todas as maravilhas que foi ter sido mãe dele. Ser mãe também da minha filha. De tudo que Deus me deu, de tudo que ele me deu aqui até aquele momento. Você derramou gratidão em cima da dor, né? Foi, e fiquei ali passando a mão nele. As mãos dele foram esfriando. Os pés foram esfriando. Eu fui sentindo, vai ficando roxinho. Fui sentindo. O final foi a cabeça dele que esfriou. Mas até aquele momento de esfriar, passou algumas horas ali, e eu pude fazer, assim, tudo que às vezes você como mãe, às vezes deixa de fazer. Que é sentir cada cheirinho, cada célula dele. Olhar tudo ali que você fez. Porque você criou aquela pessoa que está ali, né? Você deu o ensinamento, você deu tudo, mas veio daqui. De dentro. Sabe? Foi o seu primeiro amor. De verdade. De verdade. Né? Então, aquilo dali eu fui entregando para o Senhor a tudo que ele fez na minha vida, todas as gratidões que eu tinha ali, que estavam retidas, que a gente esquece de falar, eu fui falando daquele momento em que eu vi o meu filho incrível, gelando. Chega a ser incrível. E aí, naquele momento, chegou o pastor Arnolfo, falou comigo, não, pode deixar, vamos fazer o velório lá, na igreja. Eu falei, tá, pastor. E nisso começou outro dilema na minha vida. Aí chegou, né, a hora de fechar o saco preto, né? Apertar aquele zíper não é fácil. Não é fácil. E engraçado que quando a gente fez esse primeiro momento, eu estava passando um processo com a minha tia. Quando você falou do zíper, não foi? Foi. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca quero ver esse zíper, não quero. E meses depois, foi assim, não levou meses. Não tinha meses, não. Eu tive que fechar um zíper também. Pois é. Eu falei com meu primo, eu falei, pode sair, porque eu dou conta. Porque o seu testemunho me fortaleceu. Amém. Sabe? E eu fechei o zíper. Eu falo que a partir a força que você adquire, entendeu? Porque eu não voltei atrás no que Deus me deu força para aquilo dali. Você precisa continuar contando isso. Sim. Eu sei que cada vez que você conta, dói, claro que dói. Você vive tudo novamente, mas eu vou te falar que é necessário. É necessário porque tem muitas mulheres, muitas mães que estão aí, que já perderam também. Né? Hoje nós estamos aqui numa campanha de prevenção. Sim. E eu cheguei a falar aqui, né, no estúdio com o Bruno, com a doutora Ivete ainda estava aqui. Eu disse para vocês, falei assim, que haja um despertar, né, governamental dentro dessa gestão de campanhas e campanhas por prevenções. Por prevenções. Porque essa está marcando esse momento. Não é marcando só o momento. Né? O momento ficou há 12 anos atrás. Mas hoje se abraça uma causa de verdade. Para valer. Sim. Você
a gente percebe que a mesma mobilização que houve lá atrás na perca do Jean, hoje acontece novamente 12 anos depois. Sim. E às vezes as pessoas me falam, me perguntam, né, 12 anos, e Priscila, eu não tenho a dimensão do que é 12 anos para essa, Eu acredito pra essa que dor, não. para esse entendimento, essa Não. experiência, eu não sei como falar, entendeu? Desse tempo que passou. Porque ao mesmo tempo que eu sinto a falta absurda, eu tenho uma mão de Deus tão forte que me acalenta que você não sabe falar sobre o tempo, não tem definição para o tempo. Eu não tenho essa definição do que é 12 anos, sabe? Às vezes você vê, igual a minha neta tinha 1 ano, hoje ela tá com 13. Aí você olha para Nicole, você tem uma ideia do que é 13 anos, 12 anos que se passaram na vida dela, porque Ela cresce, porque desenvolve. Agora, quando você perde algo, você não tem como mensurar o que é o ano que passa. Eu falo que a cada abril, para mim, é uma nova experiência. Porque Deus me renasceu para viver outro tempo da minha vida. Porque após 18 dias da morte dele, eu comecei a fazer o meu chamado, né? Eu levantei várias mães, né? E a gente conseguiu levar para o centro da cidade. Não, Gê, vamos voltar um pouquinho. Você levantou seu chamado quando você subiu naquele altar, ou embaixo, não sei como é que foi, que você pregou ali na beira do caixão do seu filho, na beirada lá. Né? Então, volta um pouquinho. O movimento começou ali. E pela dificuldade que foi, né? Porque o ML não estava aqui. Então, meu filho teve que ir para Pádua para fazer lá, e chegou lá, tinha uma fila de espera de corpos. Então, não iria ter como fazer o velório. Então, eu bati em cima e nós conseguimos que colocasse luz dentro do cemitério, porque esse era o problema. E o prefeito, na época, ele colocou, era o Alfredo, e ele colocou luz no hospital, colocou luz no cemitério, para que a gente conseguisse fazer o enterro dele depois das 5 horas. Porque eu tinha mais de 2.000 pessoas esperando aquele momento de ver o Jean pela última vez, né? Não da mesma maneira que eu via. Uma multidão. Foi. E aí, o que acontece? Quando chega o corpo dele, que começa todo mundo chorar, e meninas passando mal, algumas foram para a UPA, reidratar de tanto que choravam, pressão baixa, aquilo tudo. Foi muito, muito, muito forte tudo. E eu nunca tinha falado no microfone. É engraçado, né? Porque eu nunca vi isso. Eu estava na igreja, eu fazia tudo nos bastidores. Sempre ativa, você nunca parou. Então, e eu não tinha essa visão de subir, de estar com o microfone na mão, eu não sabia o que falar, não estava... E, de repente, quando o pastor acabou de falar, e ali, todo mundo ali esperando, eu subi. Peguei o microfone. E eu não sei mais o que eu falei exatamente. Sim. Mas eu sei que eu falei muito sobre não ter ele do meu lado, não ter ele para me cheirar mais, não ter ele para sentar comigo e tomar o café de manhã, igual que ele tinha o costume de fazer, e falar: mãe, ontem à noite eu fiz isso, mãe, ontem fulano fez isso, mãe, ontem um amigo me contou isso, então era o nosso café da manhã. Eu tenho um prazer de sentar numa mesa até hoje para tomar um café da manhã, porque eu tinha esse prazer com ele. É único, sabe? Então, e eu comentei isso. E eu falei, ali estavam todas as pessoas ali que, às vezes, até algumas pessoas me relembram, né, minha fala, porque a gente, né, naquele momento não... E vários jovens, né, 45... Que foi muito além da expectativa, querida. Foi. 45 jovens aceitaram Jesus naquele momento. E não foi por mim, foi pelo Jean. Porque ele, Priscila, quando ele estava junto com os meninos, ele mostrava que ele era de Deus. Ele fazia questão disso. Ele fazia questão disso. Entendeu? Então, quando ele tinha um problema com um amigo, alguém estava passando alguma coisa, ele levava para mim e falava: mãe, eu preciso que você ouça o meu amigo e ore por ele. Então, a visão que ele tinha
de mostrar, de levar Deus até aquela pessoa, era muito grande. Então aquilo dali fazia com que as pessoas começassem a ver Deus nele. Porque era de verdade, né? Eu falei isso aqui hoje, não sei com quem, porque a gente fez algumas entrevistas hoje, que aquilo que é de verdade acaba ganhando visibilidade, né? Cresce, não tem como. A Bíblia vai dizer como é que você esconde um candeeiro aceso debaixo da cama. Não tem Não como. tem como. Ele- Pode tentar do Ele jeito vai que for. iluminar. Vai iluminar. Mesmo alguém tentando apagar. E aí, Tentando esconder. E aí eu falo que aquelas pessoas ali, aqueles amigos dele, eles estavam ali por ele. Eles sentiram essa falta. E vários até tiveram que fazer tratamento psicológico, porque não aceitavam muito aquilo, entendeu? Houve muita dor realmente entre eles, porque eles espelhavam no Jean. Eles viam o Jean em uma festa natural, bebendo, sem beber, sem nada, e brincando com todo mundo. Ele não precisava de usar nada, ele não precisava de fazer nada para estar feliz. Porque Isso ele tinha Deus, cara. Isso era top tudo. demais. Lindo. Entendeu? Então, aqueles são momentos em que ele fez todos entenderem o que era. E a coisa na vida do Jean foi tão forte que o Jean tá aí, gente. Marcou. Olha a gente aqui no Abril Amarelo. Pois é. Marcou. E né, ele foi o velório, foi tudo que aconteceu. Hoje você, né, escutou a doutora Ivete falando aqui. Sim. Então, ela falou algo comigo. Até quem cuidou dele, né? E ela falou algo comigo logo após o dia, né, foi o quê? Uns dias depois, na hora que ela esteve comigo, ela falou assim, eu não sabia o que era fé até te conhecer. Nossa. Isso foi muito forte. Ela pode, às vezes, não lembrar dessa palavra que ela falou, mas para mim foi muito forte. Porque, às vezes, a gente não sabe o que é fé, né, Priscila? Não. Então a gente não sabe o que é fé. A gente não sabe. Aqui. Coloca a fé aí, Jeane. Dá para pegar? Não dá para pegar, não? Mas aqui, ó. Ó, a fé. A fé. Alguém tá vendo a fé? É um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? Eu tenho certeza que não dá para pegar. Por mais que amplie. Tá aqui. É um grão de mostarda. Um grão de mostarda. Vamos botar vários aqui para poder. A nossa fé tem que ser desse tamanhozinho. Olha só. Né? Pra gente apenas poder... um desses. Um. A gente tá colocando ali para poder tentar dar uma visibilidade. Mas um grãozinho desse aqui, que você precisa de ter fé para confiar no que Deus dá para você. Porque fé é aquilo que você não vê. Se você não fixar, você quase não consegue perceber esse grão de mostarda. Sim. Mas a fé é isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas não se vê. Mas não se vê. Então. Mas quando você coloca isso aqui em ação, a Bíblia vai dizer, você pode dizer para um monte, vá de um lado para o outro, que ele vai. Multiplica a sua vida. Traz vida, traz forma. Sim. Traz vida. Sim. Sim. E para mim, né, como eu te falei, né, existe uma vontade muito grande na minha vida de mostrar isso aqui e de exercer com várias pessoas a campanha de uma fé. O que é uma fé? Você tem essa fé? Porque às vezes você pede por um milagre, você pede por um emprego, mas você esquece depois. Exatamente. Né? Você tá com uma dor boba, você entra em crise. Você naquela hora, você exerce a sua fé. Senhor, me cura. Só que depois, cadê a sua fé? Esquece. E cadê a sua fé para você continuar lutando, mesmo com a dor da perda? Quando a dor não tem alívio, gente. Não. Porque não existe viúva, viuvez, né? No caso de uma mãe,
que perde, não existe nome, uma nomenclatura, não existe. Não existe substituição. Não, só existe dor. Mas aí você transforma a sua dor como? Em um leito e esquece a sua pequena fé? Você vai para um leito e fica lá? Não, Senhor, estou aqui, acabou. Minha vida acabou. Entregue, perdi meu filho, não quero saber de mais nada. De repente, não é? Deus te dá a oportunidade de falar o quê? Existe aqui, ó. Isso aqui só que eu preciso de você. Só isso aqui. Se você tiver uma fé desse tamanho de um grão de mostarda, você verá a glória. Você conseguirá passar pelos caminhos tortuosos. E aí, o que acontece? As pessoas, elas caem na cama, elas se entregam porque elas não conseguem ver a fé que elas podem ter e como fazer para levantar. Porque o que eu falei com você, cada momento, cada segundo que eu passei daquilo dali é único. Porque foi as experiências que eu tive para poder hoje estar aqui na tua frente. Porque se eu não tivesse prestado atenção no faxineiro, que me deu a mão e falou, eu tô contigo. Nas palavras, nas orações, naquilo que Deus falou através da palavra com você. Pois é. Então, isso para mim é uma forma em que Deus usou na minha vida para que eu pudesse entender o que é a fé. Por mais que eu sempre fui uma pessoa que sempre confiei em Deus em tudo. E aquele momento foi o momento em que eu mais encontrei Deus. As pessoas às vezes perguntam, por que Deus? Eu falo, Senhor, obrigado. É diferente. Você não tem que perguntar o porquê. Porque você está se aprisionando. Você esquece de que você tem pessoas ao seu redor que precisam que você veja. Você tem netos, você tem, às vezes, tantas coisas em volta, e às vezes você não vê um simples sorriso porque você está pensando naquilo lá. Então você não teve fé, você não levantou para agitar a tua vida pra e mostrar por que aquilo. Transformar algo tão pequeno em algo tão grandioso. Pois é. E nesse movimento todo que eu fiz, aquilo tudo que a gente foi atrás e batalhamos, a gente tinha jornal o tempo todo, o InterTV foi dentro da minha casa, Balanço Geral, que na época era muito famoso e tal, eles ficavam falando o tempo todo da história do Jean. Então, assim, foi uma situação muito grande, tomou uma proporção pelo trânsito também. E você não abriu mão do Jean e teve que abraçar a causa de outras mães. Sim. E eu fui várias vezes conversar com muitas mães. E elas falavam comigo, eu não tenho mais como, porque o meu filho não está comigo. E falavam assim, eu não levanto mais, eu não tenho vontade de tomar um café, eu não tenho vontade mais. Eu tenho, porque eu tomava com ele. Então é um prazer que eu ainda tenho na minha vida de lembrar dele do meu lado. Sim. Entendeu? Então, para você ter uma ideia, Priscila, é tão assim, automático a vida do cotidiano que você continua, que eu me peguei uma vez fazendo o bife que ele gostava. Olha só. Porque ele gostava do bife mais bem passado. E aí todo mundo gostava do mais mal passado dentro de casa. E na hora que eu tô fazendo a comida assim, quando vê, eu botei o bife dele a mais na mesa. Como se ele tivesse vindo almoçar comigo. Aí a minha filha falou, mãe, esse daqui é de quem? Tipo assim, né? Uhum. Eu virei. Aí eu me liguei. Eu falei, eu fiz pra ele. É um mover seu diário, entendeu? Para ter sua cabeça conseguir entender que se foi de verdade. Eu costumo dizer que cuidado com as pessoas quando há uma perda depois de um mês. Porque você está anestesiado no início. Sim. Como se ele tivesse ido ali na praia, não sei aonde, viajou. E voltar. Só que quando você começa a entender que não volta, de repente, se a pessoa não tiver uma fé,
um fundamento dentro da palavra, você não aguenta. É o que a gente tem visto. É o que a gente tem visto. As pessoas estão se dopando. As pessoas estão o dia inteiro, tratamento psiquiátrico, tudo, porque Quando não há um entende. apagão através de remédios, há um apagão, assim, natural, porque a mente não suporta. Né? Entendeu? Então, isso tudo eu fui vendo. Deus foi me mostrando as realidades de cada pessoa que eu conversava. E ele foi me dando momentos em que eu podia falar certas coisas e que realmente as pessoas entendiam. E aí você vai vivendo e aquilo vai te dando gás, entendeu? Vai te dando gás. A hora do choro existe, claro. Claro. Mas só quem sabe disso são as águas do chuveiro. Porque fora elas, eu sou forte o tempo todo. Mas não é que sou forte porque eu criei uma mulher forte. Porque eu tenho a fé. Que foi por Deus. Foi a hora dele, o momento dele. Ele foi usado para salvar outras vidas. Ele foi usado para que outras pessoas conhecessem a palavra. O Jean é o canal para essa campanha estar acontecendo, de prevenção para que outras Isso. mães não chorem debaixo do Pois chuveiro. Então, e aí ele veio a falecer em 2013. Nós conseguimos fazer um projeto de lei, né? Na época, em 2017. E aí conseguimos passar na Câmara, né? Levamos a Câmara. E nesse momento, a Amanda era presidente da Câmara, e o Nel era vereador, tinha vários vereadores junto comigo, e eles passaram em primeira sessão, todos, porque eles sentiram a necessidade de Itaperuna ter uma lei de trânsito, ter algo para o trânsito. E naquele momento, em dezembro de 2017, foi criada a Lei 799. A lei de Abril Amarelo, atenção pela vida no trânsito. Atenção pela vida no trânsito. E eu costumo falar isso nas palestras que eu dou para os adolescentes, para as crianças. Eu costumo dizer assim, eu mostro lá assim e falo assim, vocês sabem qual é essa cor? E às vezes eles falam, né? Amarelo, amarelo. O porquê a tia tá com isso aqui? O porquê existe o amarelo aqui num laço? Aí eu falo, o amarelo dentro do sinal de trânsito é o quê? E muitos falam, atenção, tia. Pois é, atenção. Esse daqui é atenção à vida, como eu tenho aqui no meu braço. Atenção à vida. A vida em todos os sentidos nós temos que ter atenção. Só que dentro desse propósito meu, veio atenção ao trânsito. Que hoje, gente, olha, veio como uma luva, caiu como uma luva essa campanha dentro do tempo que nós estamos vivendo. Pois é. Um tempo de conscientização. Nunca se ouve tanto, eu acho, aqui em Itaperuna. Essa a minha concepção. Eu não pesquisei a respeito, tá, gente? Deixei para levantamento. Deixa aí para você poder falar, porque eu sei que você está envolvida, né? Tem consciência, mas nós, enquanto população, eu acho que nós nunca vimos um quadro tão caótico no trânsito de Itaperuna como os dias de hoje. Tá muito. Priscila, nós temos um levantamento dos dados tanto do bombeiro quanto da polícia, e a gente tem um absurdo. Nós temos hoje quase 1% da nossa população sendo vítimas. Dentro de um ano, de março de 24 a março de 25, nós temos 810 casos com vítimas. Um ano. Nossa Deus. Foram vitimados 810 pessoas. Então, olha o que tem isso. Gente, dá quase 2 por dia. Que loucura! Para você ver que 1% da nossa população é quase isso. Nós estamos tendo isso. Colisão, são 440 colisões sem vítimas. Precisamos de movimentar o quê? E detalhe, Priscila, o pior de tudo, 49,3% são de motos.
Eu acredito. Então, há os dados oficiais. Eu tenho os dados oficiais disso tudo. Agora, um domingo passado desse aí, eu cheguei em casa depois do culto e na hora que eu cheguei estava lá o Fantástico falando sobre os dados do gasto do SUS com um acidente de moto. Sabe quanto tem só nesse ano, agora dentro de um ano de 2025? São 2 bilhões e 400 mil de gasto do SUS com pessoas que ficam lá com aquelas pernas cheias de aparelho, de ferro, com braço, isso. O gasto. Por conta do trânsito. Isso porque quem vitimou não precisou. Quem morreu não precisou de gasto do SUS. Isso é quem está lá impossibilitado. Quem sobreviveu. Então, e só moto. Há esse levantamento. Entendeu? Então, o que acontece? A gente está vivendo um tempo caótico da pressa. Da pressa. A pressa. Pra Quantas tudo. vezes a gente vê a pessoa andando de moto, de carro, no celular? Tempo todo. Entendeu? É uma coisa absurda, porque a pessoa está dirigindo e está assim, ó, mandando mensagem. Sim. Será que a pessoa consegue parar para entender? Eu falo isso com as crianças. Que se eu colocar o celular aqui, conseguir chegar no meu objetivo, que não dura 5 minutos, porque Itaperuna não é um mundo de grande. Não, tudo muito perto. Vai ter algum problema em você pegar aquilo dali? Essa demora. O mundo não vai acabar. Não. Você não vai resolver também os problemas do mundo com 5 minutos. Entendeu? Então não tem necessidade. Se não houvesse celular para atender uma ligação, a gente já viveu sem ele. Vamos lá. Vamos recordar. Recordar e viver. Pois é. Por que a necessidade de atender quando você está na moto, por exemplo? Quantas vezes a gente vê acidente na internet? As crianças, então, que ficam ali olhando o TikTok o tempo todo, elas relatam. Tia, eu vi isso. Eu vi isso que aconteceu com a mulher que pegou o telefone para poder falar na moto e bateu no carro. Eles veem isso o tempo todo. Então, a gente tem que fazer o quê? Nesse nosso momento de campanha a favor da vida no trânsito, nós temos que fazer o quê? Nós temos que levar a essas crianças a realidade para elas entenderem. Porque, como eu costumo dizer, nós temos 2 públicos-alvo. A criança que não vai deixar o pai passar no sinal vermelho, não vai deixar o pai andar sem cinto, não vai deixar o pai falar no telefone. E vai ser um motorista prudente daqui a um tempo. E temos o adolescente, que são os próximos condutores. Então, são 2 públicos que a gente tem. Nós temos que atingir o pequenininho que vai exigir do pai a coisa certa. E exige mesmo, porque a criança fala. E o próprio adolescente que já está com uma bicicleta andando, fazendo um monte de coisa, e muitos aí que já estão pegando moto para andar. E a quantidade de pessoas hoje que nós temos... A conscientização daquilo que é correto. Pois é. Porque não é difícil a matemática, só que a gente foi se desviando daquilo que é correto, né? E tentando dar um jeitinho, mas tentando atravessar e aquela coisa toda. E vidas se perdendo por falta de conscientização. Nós tivemos agora aquela mulher que passou na faixa. Ali houve 2 erros, entendeu? Houve o dela que não olhou para os 2 lados. Houve o erro da pessoa que estava na moto, que veio correndo em faixa contínua. Sim. Entendeu? E pegou ela ali. Então, houve um monte de erro, mas a pessoa tem que estar ligado, porque a gente não pode esperar do próximo. Exatamente. Você tem que saber. Quem está conduzindo e também pedestres, ciclistas. Sim. A gente está falando de trânsito de uma maneira geral. Não é só a questão da moto. A questão da moto se tornou ainda mais perigosa. Isso. Assim, pela movimentação da quantidade de motos. A facilidade que ela nos dá. Exatamente. Porque moto é aquele negócio. Eu, por exemplo, pego só aplicativo de moto, que é mais rápido, é mais ágil. Você entra em qualquer... Mas isso aí mora o perigo. Pois é. Eu ando de moto. Mas o que eu faço? Eu tenho uma bis, o que eu faço? O meu telefone não fica no bolso. O meu telefone fica dentro do baú.
dentro da bolsa. Porque eu não preciso de vir da SEAB no aeroporto, eu não tenho que pegar o telefone para ver no meio do caminho. Eu tenho que esperar, a pessoa tem que esperar eu chegar lá. Exatamente. A gente tem que ter o nosso tempo de atenção. A gente não tem que ser imediatista em tudo. E outra coisa, desmistificar, né? Porque existe um misticismo em Itaperuna, que você tem que dirigir para você e para o outro. Gente, peraí, Itaperuna é cidade do interior. A gente não tá em cidade grande, de capital, entendeu? Como é que pode, numa cidade do interior, a pessoa falar um negócio? Aonde você vai, você escuta essa frase? Virou um mito. E aí vem os de fora, que hoje a gente tem uma base, Priscila, de 2.000 caminhões passando por dia em Itaperuna. Você tá brincando, né? Não. Por dia? Por dia. Por dia. Por dia. Bota essa quantidade dentro de um pátio aí. Não e tem olha pátio que cabe, não, minha filha. Pode se esticar todo mundo na avenida, não dá dos dois lados. Pra você ver. E a maioria hoje é bitrem. Exatamente. São duas carrocerias enormes. Jesus. Passando. Você passa, às vezes, do lado de um, você chega a dar arrepio. Porque Verdade. vai igual um monstro. Entendeu? E aquilo eu parei de pedalar na estrada porque eu não tinha estrutura mais. Passa e venta na gente, e balanga a gente mesmo. Sim, balanga. Imagina ali que perigo. Quantos nós tivemos, vítimas que nós tivemos aí, porque passou em cima o caminhão passou em cima. Verdade. Nós tivemos um menino ali que foi logo depois do Jean, ali em frente à Leite Glória, que ele, na hora que ele virou ali em frente na linha ali, ele caiu debaixo do caminhão. Um menino de 15 anos. Nós tivemos um que foi em frente à Igreja do Relógio, ele estava passando de bicicleta. Ele caiu no caminhão. A criança que estava com a mãe lá na Corte de Pedra, que ela caiu debaixo do caminhão. Então, são muitos. Não vou citar nome. A senhora que até foi minha amiga, né? Que caiu ali em frente ao Bradesco, debaixo do caminhão. Sim. Você entendeu? Então, olha quantas coisas acontecem e as pessoas estão passando batidas. As pessoas não estão prestando atenção, Priscila. E qual é a mensagem, Gê, que essa campanha está trazendo? O que eu falo, vamos conscientizar, vamos cuidar do que é nosso. Eu tenho falado isso, o trânsito é nosso. Eu falei isso com o Nel. O trânsito é nosso. Nós temos que cuidar dele. É obrigação nossa. Nós somos itaperunenses, nós estamos aqui para isso. É isso aí. Gente, tá difícil até... Eu conversei sobre isso com meu filho, falei com ele que você viria de novo. E eu falei com ele, ele falou assim, ai mãe, pede ela para poder falar que até pra gente, porque o meu filho vai de bicicleta para a escola, tá difícil. Ele falou assim, eu tive que falar hoje, eu não sei o quê, com a moça, falando assim, moça, tá ficando doida, a pessoa, o pedestre distraído no celular, atravessando rua. Então, e eu, assim, não tirei a razão dele, porque eu dei um tempo de bicicleta, porque até na ciclovia, a ciclovia está ali pintada, para o ciclista, tem um monte de gente que anda ali na ciclovia, sem onde percepção. É para passar. Então, tem uns negócios que precisam ser acertados, gente. Vou colocar cada coisa no seu quadrado, pelo amor de Deus. Pois é. Hoje nós temos um trânsito caótico. Eu atropelei uma senhora de bicicleta, gente. Deixa eu confessar meu pecado. Entendeu? Eu e ela capotamos. Então, assim, houve erro da minha parte, pode até ter tido, mas eu não esperava que ela ia descer da calçada com celular. Ela estava intertida, eu trepei em cima dela, não tinha noção. Isso é o que acontece. Realmente, o celular ele faz isso. Infelizmente, a gente não tem o que falar. Então, vamos desconectar um pouquinho. Calma, a vida passa muito rápido. A gente não tem essa necessidade de sermos imediatistas em tudo. E a gente não pode ser controlado por algo tão pequeno. Isso está controlando a nossa vida. Você não vive sem ele mais. A doutora Ivete falou sobre isso e eu vou aproveitar a sua fala para poder falar. As pessoas perderam o prazer de conversar. Não tem mais conteúdo nas conversas. Nas conversas entre amigos, casais. Te convida para uma comemoração. Eu, particularmente, ontem, né?
eu estava numa comemoração lá, eu falei assim, todo mundo larga o celular, vamos conversar. Eu tenho andado até meio revoltada quanto a isso, porque não tem mais conteúdo, você quer falar, e mulher fala, né, essas coisas, e não tem ninguém para poder ouvir, para compartilhar, para trocar uma ideia. E nós estamos indo por um caminho, Priscila, que não vai ter a troca de experiência. É verdade, esse bate-papo. Porque se nós duas pararmos para conversar, mas você ficar aí no seu e eu no meu, a gente vai trocar experiência? Não tem contato, não tem. Agora, se nós duas deixarmos o celular lá e a gente chorar junto, a gente orar junto, a gente conversar, eu contar alguma coisa, você contar alguma coisa, a troca de experiência tá aí. Tá aí. É isso Como aí. nós estamos aqui agora, esse tempo que nós tiramos para estarmos aqui, é um tempo precioso. Precioso. Nós estamos falando para muitas pessoas que às vezes não prestou atenção no filho naquele dia. O filho chegou do colégio, foi para aula particular, ele voltou, ele foi para o inglês, ele foi para não sei para onde, ele fez o que fez, e você nem viu. Porque tem muitas vezes que você está com isso aqui tão ligado que a gente trabalha em casa, realmente, eu trabalho com ele. Sim, eu recebo mais de 50, 100 mensagens tá aqui. inteiro. Tudo da vida da gente está aqui. Se eu parar com você aqui para conversar, eu vou olhar minha caixa de mensagem aqui, eu tenho já turba a mente da gente para me responder. Então, o que acontece? Isso está tomando conta da nossa vida. Mas não pode, a gente tem que parar. Entendeu? Tem coisas na vida que você tem que parar para entender. Às vezes você não sabe o que teu filho come, o que o teu filho gosta de comer. Olha só, é verdade, tá? Verdade. Por quê? Porque não tem mais essa parar. Conexão, não troca uma ideia. Não. Entendeu? Aí fala assim, a avó sabe mais, mas por quê? Porque eu ainda vim do tempo em que eu parava para olhar ela sorrindo. As crianças, meus filhos, por exemplo, eu falo que eu fui uma mãe babona, eu fui muito rígida. O Jean tinha mania de brincar, às vezes, certas horas e contar algumas coisas que eu pegava ele. Sim. Entendeu? Porque ele gostava de fazer umas travessuras pequenas. Mas eu fui muito rígida, mas eu sempre fui muito babona. Eu nunca deixei de beijar meu filho, nunca deixei de cheirar, nunca deixei de falar eu te amo. Eu também. Entendeu? Então, o que acontece? A minha filha é mais retraída um pouquinho, mas ela sabe que eu tô ali para tudo. Todo momento que ela precisar de mim, se eu imaginar que ela tá querendo falar mãe, eu tô aqui já falando, oi, filha. É assim mesmo. Porque a gente tem essa coisa... Eu tive essa conversa com os meus também. Inclusive, a gente se conecta muito nisso, porque eu falei que a gente até comete erros na vida. Mas eu falei com meu filho outro dia, e falou assim, mãe, você não tem medo acerca da nossa vida como filhos? Eu falei assim, não tenho, porque eu sei o que eu plantei. Então, ele falou assim, eu gostei da resposta, eu falei assim, muito obrigada, porque de verdade, a gente sabe o tipo de criação, mas a gente sabe também o que a gente não deixou faltar. Isso. Então é por isso essa conexão. Por isso, assim, o Jean foi alguém tão especial, porque você é especial. E eu vou pegar uma fala aqui que eu ouvi numa entrevista anterior, aqui mesmo com a gente, que o exemplo arrasta. Então, pronto. Ele só foi um resultado do que você plantou nele. Então, assim, já que nós não temos mais ele, continua, porque o exemplo arrasta, gente. É onde eu tenho a força. Porque pra gente continuar, a gente tem que ter força. E a força, ela vem de dentro de você. Não adianta você procurar... Não tô falando em relação a terapias e tal, isso tudo ajuda muito. Mas até para ir você conversar com um médico, com alguém... Para conseguir chegar lá, você precisa de força. Você tem que saber o que você quer. Reagir. E para você saber o que você quer... Você tem que lutar por aquilo. Você tem que levantar da cama falando, eu vou vencer hoje. É isso aí. Tá pensando que eu não passo problemas? Claro! Eu passo um monte o tempo todo. Mas eu sei que após eu dormir, eu vou ter uma manhã de paz. Porque aquele problema em que eu achava insolucionável, ele vai ter solução de manhã cedo. Por quê? Porque eu dormi em paz. Eu não gosto de que tirem a minha paz antes de dormir.
Sim, também evito o máximo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar ali, eu vou ficar conversando com o Senhor, eu vou ficar conversando comigo mesmo, como eu falo, que eu sou doida dentro de casa. Será que é depois dos 40, amiga? Amiga, eu já tô nos 50 alguma coisa, né? Porque é fato, mas a Bíblia fala, porque o salmista disse, em paz me deitarei, né? Em paz me levantarei. Me levantarei, é paz. Pois é, aí eu costumo dizer, às vezes eu paz no trânsito. Paz para tudo. Nossa, né? É forte a paz, demais. A paz, ela excede o entendimento. Excede o entendimento. E nós temos que ter isso, porque você quando acorda de manhã, eu costumo brincar às vezes com meus amigos do trabalho, eu falo assim, gente, não adianta me ligar antes de 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, sabe por quê? Sim. Porque minha alma não voltou pro corpo ainda. Você sempre fala. Eu sempre falo isso, né? Sempre fala. Porque eu gosto de ter o meu momento da paz reinar primeiro no meu coração. Aí você até brinca, fala, depois das 7 vocês podem ficar à vontade. Pode, porque aí a alma já voltou, eu já tô começando a me... Mas né? eu gosto do quê? Eu gosto de estar ali, tomar o meu café, fico quietinha. Às vezes eu fico tão em silêncio que eu mesmo fico assim, gente, eu fico um tempo meio parada. Por isso que a gente vai ver, a hora até passou. Por quê? Porque aquele momento ali está sendo só meu. Eu preciso do meu tempo. E a gente está vivendo num mundo sem tempo. Em que as pessoas não têm tempo nem para si mesmas. Não tem. E aí eu falo, brinco isso, né? Eu falo com eles lá, eu acho que é uma mania adquirida, né? É verdade, e a gente vai aprendendo com isso, claro, o tempo todo. E aí eu vou vivendo Você é uma fonte. E a gente começa com isso, a gente começa a moldar a nossa subsistência, né? Porque a gente passa a subsistir. Você começa a ser o que você quer para amanhã. Você começa a entender o que você vai fazer amanhã. Você pensa hoje, mas você se controla, você entende. Amadurece. Você amadurece. E aí você começa a moldar o seu dia a dia. Sim. Isso é diferente na vida de uma pessoa. Completamente. Né? A gente às vezes tenta passar para os mais novos, né? A gente quer até botar a visão neles. Vem cá, olha como eu estou olhando, por favor. Sim, não é? sim. Mas não tem como. É a experiência do dia a dia. Eu tive uma experiência que marcou a minha vida para sempre. Muitas nunca passaram por experiências fortes. A minha foi marcada. Mas só que a gente tem que usar a marca para ter força, né? Então, eu usei essa marca para ajudar as pessoas a entenderem a falta de esperança. Quantas vezes você já falou assim, esse trânsito tá horrível, você ouviu a pessoa falar assim, não tem jeito não, isso não muda não. É assim mesmo, só negativo. O que é isso? Falta da esperança. A fé é uma esperança que você tem que vai melhorar. Exatamente. Não é? Você ter uma esperança de que você vai parar de lutar contra algo que você tem, né, ou droga, ou um vício, alguma coisa, é uma esperança que você tem que ter a fé naquilo dali que você vai conseguir vencer. Então, e outra coisa, arregaçar a manga para fazer acontecer. Sim. Vou até fechar meu caderninho aqui, senão a gente fica a noite toda falando. O que acontece? É arregaçar, alguém tem que começar. Sim. Eu aprendi isso com a dona Ângela aqui, sentada nessa mesa. Ela falou assim, minha filha, alguém tem que começar. Eu fui fazer uma pergunta, levei pra vida, levei pro coração. Falei assim, alguém tem que começar. Muitas pessoas já me falaram, me perguntou por que você faz isso. Eu falei, eu já falei esses dias até, eu tenho falado nos CRAs, eu tenho lutado essa semana nas escolas. Nas escolas, isso é dor. Se eu vou de manhã e falo sobre esse assunto, eu vou de tarde, eu falo sobre o assunto. Entendeu, Priscila? Não é fácil. Você bater em cima da ferida ali. Eu vou lutando com aquilo dali porque eu tenho esperança de que há solução sim. Isso é porque vocês não sabem os bastidores que a gente não vai abrir aqui. Ela falou assim, Pri, tá pesado esses dias. Mas tem que ir pesado assim mesmo, porque é uma missão. Entendeu? É você sentir para que outros sejam aliviados. Sim. Igual você falou do Cristo amarelo. Na terça-feira, eu dormi com a
paz no meu coração de ter visto Cristo ficar amarelo. É um marco para mim. Marco. É uma luta que eu venci para aquilo acontecer. Porque houve vários momentos em que não ia ficar. Não ia conseguir fazer. Olha só, a gente não sabe as guerras dos Não, bastidores. não. Quando Então vem acontecer, todo mundo acha lindo. Nossa, mas nem não reparei. sabe. Realmente ele tá amarelo. Né? Mas Então- não, foram lutas que nós travamos para poder conseguir fazer aquilo acontecer. Então, nós temos hoje 100 dias de governo, né? É isso aí. Então, nós estamos lutando. E as luzes lá também foi uma luta que nós tivemos para conseguir colocar. Com o apoio de vários secretários. O que tinha apagado, né, gente? Agora que retomou aí, eu acho isso importantíssimo. Porque é um ponto da nossa cidade que eu acho que eu ouvi uma conversa aí que está sendo olhado com carinho, que realmente é o ponto turístico da nossa cidade. E, assim, é uma representação, sim, porque ao olhar vai lembrar alguma coisa. Vai. Não adianta. Vai. E essa iluminação quem criou, de onde veio, eu não sei, mas eu só sei que é uma bênção. E foram vários amigos, né, que entenderam a minha vontade de ver o Cristo amarelo. Sim. E fizeram isso, me ajudaram a realizar esse sonho. Sim. Naquele momento ali em que a gente subiu e ele ficou amarelo, ao mesmo tempo, assim, eu dei aquela recuada, assim, meio que... Sabe? Uhum. É verdade. Sabe? Sim. Você dá aquela parada no tempo e fala assim... Tipo um choque, né? É verdade, foi. Ficou. Algo você fez. Então, aquilo dali já foi para mim um alívio ao mesmo Supriu. tempo. E aí você dorme feliz naquele momento. No outro dia, a dor de lembrar que aquele momento você estava num velório. Então, às vezes as pessoas, eu tenho costume de falar que as pessoas não têm noção do que é nunca mais ter teu filho do lado, ou teu pai ou tua mãe, como eu falo com as crianças. Vocês sabem o que é amanhã vocês não ter mamãe do lado, papai, irmão? A comidinha pronta. Vamos prestar atenção, vamos olhar para o trânsito, vamos prestar atenção nas pessoas que fazem o erro e ensiná-los, porque vocês têm voz. Vamos criar jovens e adolescentes e crianças com voz. Entendimento, não é só o entendimento do português e matemática ali no papel. Não. Entendimento humano, de sentir que pode ficar sem, sentir ter luta. Porque se nós criarmos crianças totalmente cibernéticas, eles não vai ter humanidade amanhã. Não tem sentimento, não tem emoção. Então, você vai passar no trânsito, não vai ver, a pessoa vai cair do seu lado, você vai passar direto. A gente já tem visto, mais ou menos. Temos visto isso. Entendeu? Então, eu falo com você porque agora, há 12 anos, eu tenho 15 dias que foi a primeira audiência do caso do meu filho. Sim. Então, você não tem que esperar pela justiça, não. Não é ir lá e matar a pessoa, não é isso, não. Você tem que crescer e viver. Você tem que tirar da sua dor o porquê. Transforme a sua dor. O porquê. Transformar e fazer acontecer. É não desistir. E qual seria a sua mensagem, Gê, final, assim, para a nossa cidade? Olha, Priscila, eu tenho muita fé. Muita. Pode juntar elas todas aqui. É verdade, Eu gente. tenho muita fé que eu verei o trânsito ser diferente. O resultado dessa luta. Porque é uma luta. Porque a partir daquele momento, Deus colocou no meu coração para mim colocar a faixa no local do acidente do meu filho. Eu coloquei, quarta-feira estava lá. Nós, o que a gente faz? Você já participou. Ano passado eu passei meu aniversário lá, gente. E o que acontece? São momentos em que a gente ora pela cidade. Nossa, é profético. Isso Deus me deu para me fazer. Eu já fui colocar aquela faixa ali debaixo de chuva. Só eu e o Marcelo. Ele foi colocar, estender, e eu debaixo orei sozinha pela cidade. Mas eu coloquei. Porque eu tive relato de pessoas, as experiências da vida, de pessoas que pararam naquele sinal, olhou para a faixa e falou, existe uma dor atrás daquela faixa. E ali tem a diferença.
Porque eu não amoleci quando me mandaram crescer e levantar. Então, atrás daquela faixa existe dor, sim, mas existe uma força maior, que é querer fazer o melhor pela minha cidade. Então, minha amiga, aproveita a oportunidade. Parabéns ao prefeito Nel, ao vice Neto, a todo o secretariado, as escolas, CRAs que abraçaram a causa do Abril, de vereadores, a Câmara Municipal, né, que te deu voz lá. Eu já estava começando a ficar meio agitada, que eu falei, não vai falar, ela tem que falar. E ela falou, gente, na Câmara Municipal. Então, assim, eu vi toda uma gestão, legislação, poder executivo, isso. Uma união. Numa união. Isso. É o único momento que eu não vi oposição, por enquanto, acontecer. Não negócio fortíssimo, gente. Mexe com a alma da gente. Sim. Então, é algo que vale a pena de verdade. Sim, com então, certeza. assim, eu quero que você fale, Gê, assim, para as mães que perderam, porque você tem autonomia. Levante. Porque ele não ia querer ver uma mãe deitada. Seu filho nunca iria gostar de te ver deitada. Lembra quantas vezes você se levantou para fazer o café da manhã para o teu filho ir para o colégio? Você levantou. E por que agora você não vai levantar? Você vai levantar porque ele também precisa. Porque você vai lembrar dele com amor. Com quem você foi por ele. Ele esteve um momento com você que foi suficiente para você fazer uma coisa maravilhosa, que fez é criar. Por ele, pode fazer por outros. Sim. E todas as vezes que você levantar e você entender que o mundo precisa de pessoas que levantam, você começa a mostrar para os seus netos, você começa a mostrar para os outros filhos que você tem força. E você mostrando a tua força, você transmite de geração em geração essa força. Eu não quero que meus netos, que as minhas netas, elas parem por aqui. Porque elas têm que entender que a avó é forte. E eu sendo uma avó forte, eu fui uma mãe forte, sou uma mãe forte, eu quero ser uma mulher forte. Eu quero ser uma pessoa em que amanhã olhem para mim e falem como você fala, né? Ser forte. É verdade. Eu admiro isso o tempo todo. Eu quero ser forte. Eu decidi. E a decisão é só você que tem. Isso é lindo. Você não pode deixar de ter decisão. A decisão é tudo que uma pessoa precisa na vida. E ser forte é uma decisão. E que mães, pais, avós, tudo que já foi de dor, mude. Se torne a decisão de mudança. Nós precisamos disso em todos os movimentos que nós fazemos. Não importa o que foi, se seu filho sofreu um acidente, se houve um outro tipo de morte. Mas entenda uma coisa. Ah, meu filho não era assim, meu filho não era... Não importa, houve um momento em que você tem que tomar as rédeas da situação e fazer a mudança. E para você fazer a mudança, você tem que levantar. Você tem que levantar. Não tem outra ideia, não tem outra resolução. Você tem que levantar. É uma obrigação nossa se levantar. Porque você faz tudo se levantando, não faz? É claro. Então por que não levantar? Mas é a decisão de levantar. A decisão de levantar. Nós precisamos de ter. Eu tive essa decisão. A partir dos 18 dias de luto do meu filho. E eu não parei mais. E tá igual uma máquina, gente. Quanto, né? Tá que nem vinho. Quanto mais passa o tempo, melhor fica. O pessoal conta essa história, eu acredito. Mas olhando para você, é fato. Na verdade, eu tô brincando, mas isso tudo é presença de Deus. É a essência de Deus que nunca faltou na sua vida. Não. E nunca vai faltar. Não. Por isso, minha filha, daqui para aí,
Não pare. Não pare. Deus está te vendo e é Ele que renova suas forças todos os dias. Amém. E eu sei que essa campanha tem sido um sucesso e vai continuar, vai perpetuar. É muito lindo. Porque você já escreveu, Jean deixou o legado dele. Você continua deixando o seu e isso vai se perpetuar de geração em geração. Pela força do levantar. Do levantar. Que Deus te abençoe. A palavra da noite é gratidão. E a gente vai ficando por aqui. Que gracinha!